Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça para sempre sobre cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós mais uma vez para compartilhar desse tesouro, que está em nossas mãos, que é a palavra de Deus, esse livro maravilhoso, glorioso, que eu sempre falo a respeito dele, que a Bíblia é a maior autoridade escrita na face da terra, que fala do Senhor nosso Deus, que nos revela quem é Deus, o propósito da nossa existência, que fala dos planos, dos projetos de Deus, é a Bíblia. Não existe outro livro. Por mais que os homens tentem desacreditar na Bíblia com seus argumentos, ela jamais estará abaixo do nível que essas pessoas falam. A Bíblia, por exemplo, é o livro mais lido em todo o mundo, é o livro mais vendido em todo o mundo, é um best-seller. Entra geração, sai geração, a Bíblia está sempre lá no topo. Em todas, na maior, 99% das casas tem uma Bíblia. E glória a Deus por isso. Só por aí, ele já se demonstra ser um livro todo especial. A Bíblia também contém muitas histórias que revelam a pessoa do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, e que Ele faz questão de se revelar a nós. Deus é maravilhoso. E esse livro tem trazido, assim, durante séculos e séculos, a revelação do plano de Deus para resgatar a humanidade, para resgatar a mim e a você. Diga de passagem, nós já estamos, assim, cansados, do mundo em que nós estamos vivendo. Nós já estamos, assim, angustiados, porque o futuro é uma coisa muito incerta, Nós já não acreditamos mais em muita coisa. E a Bíblia não. A Bíblia nos traz algo tremendo. Eu digo aqui na congregação que quem crê em Jesus tem o seu futuro garantido. Quem entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo tem o seu futuro maravilhoso, porque Ele garante, porque Ele é Deus. E a palavra do Senhor nos revela todas estas coisas. Alguém pode dizer assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Lógico que foi escrita por homens. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, deu sabedoria ao homem justamente para que o homem pudesse registrar todos os seus feitos, desde a criação até os nossos dias, para que o homem tenha conhecimento da pessoa de Deus. Ele usaria quem? Só poderia usar aos homens mesmo, que Deus deu essa capacidade. E a escrita, o meio de comunicação da época, foi o que Deus usou. E graças a Deus esse livro chegou em nossas mãos. Aí você diz assim, mas o homem é falho. Então a Bíblia também contém falhas. Mas esse argumento é um argumento assim tão pobre. Porque se nós formos levar a capricho, de duvidar de todas as coisas que foram escritas pelos homens, aí, queridos, a gente vai além da Bíblia, A gente pode perguntar assim, quem descobriu o Brasil? Aí automaticamente a pessoa vai dizer, Pedro Álvares Cabral. E como é que você sabe disso? Você sabe disso porque você estudou livros escritos por quem? Por homens. Se a gente for generalizar, que descartando a Bíblia porque foi escrito por homem, a gente vai duvidar quem disse realmente que foi Pedro Álvares Cabral. Alguém estava lá para testificar que foi ele que descobriu o Brasil? Claro que não, Porque os historiadores existiam naquela época para isso, assim também historiadores levantados por Deus foram incumbidos nessa missão. Então, pelo fato de ter sido escrito por homem e o homem sendo falho, isso cai por terra, porque a gente vai passar a duvidar de todos os livros escritos na face da terra, a história da humanidade, a origem dos povos. Então, tudo isso cai em descrédito, porque foi também escrito por homens. E um outro argumento que eu gosto muito de usar, digamos assim, que a Bíblia não foi escrita ainda. Nós vamos escrever a Bíblia, eu e você, nós vamos escrever a Bíblia. O que é que a gente vai colocar nela? A gente pensa logo assim de imediato, Vamos dizer que é proibido proibir. A gente pode fazer qualquer coisa.
que é isso que o homem quer. E diga-se de passagem também, o homem está usando dessa liberdade agora. Hoje não existe mais censura, hoje não existe mais nada que prive o homem de fazer qualquer coisa. E o resultado está aí, o homem com toda a liberdade que tem, né? Então, vamos escrever a Bíblia, é proibido proibir, né? A gente só iria escrever coisas boas, né? Que o homem poderia ter várias mulheres, que o homem não precisava trabalhar 6 dias e descansar um, inverteria o caso, trabalhava 1 e descansava 6. Só que a Bíblia é o contrário. A Bíblia chama o homem à responsabilidade. A Bíblia denuncia os nossos erros. A Bíblia puxa a corda do homem. A Bíblia disciplina o homem. A Bíblia corrige o homem, transforma o homem num homem sério, num homem honesto, num homem de caráter, num homem em que gosta das coisas tudo direitinho. A Bíblia corrige o homem para que ele seja transformado num homem direito. E eu sou testemunha disso. Conheço muitas pessoas que entraram na igreja totalmente pessoas degeneradas, pessoas alcoólicas, pessoas viciadas, e hoje essas pessoas são transformadas pelo quê? Pelo poder da palavra de Deus. Porque eles conheceram a palavra de Deus entrou no coração deles e transformou eles em pessoas sérias, em pessoas direitas. Porque a Bíblia nos corrige justamente para sermos assim, sério e direito, conforme Deus nos criou. Deus criou o homem sério, só que o homem se degenerou. E a palavra de Deus hoje, ela serve exatamente para isso. Isso não é muito divulgado aí não, mas as igrejas evangélicas têm recebido homens assim já na sarjeta, homens assim, sabe que a sociedade já não tem mais nenhuma esperança nessa pessoa. E quando elas entram na igreja, a palavra de Deus vai transformando ela, e as igrejas evangélicas devolvem essa pessoa totalmente transformada pelo poder de Deus. Nós poderíamos juntar aqui, só aqui na nossa congregação, a gente passaria aqui o dia inteiro, só de testemunho de pessoas para dizer como ela era e como ela é hoje. Então, a Bíblia é a palavra de Deus sim, e por isso que esse argumento de ter sido escrito por homens e homens sendo falhos, a Bíblia é falha, não é não, ela é 100% a palavra de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia é sim a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia vai de contra a teoria da evolução, que o homem é descendente do macaco. E há quem diga que precisa muito mais fé acreditar na teoria da evolução, que somos descendentes do macaco, do que acreditar na teoria do criacionismo, que fomos criados por Deus. Eu vou lhe dar só um exemplo, ou alguns exemplos. Fomos criados por Deus. A ciência declara que o corpo humano é a máquina mais extraordinária que existe na face da Terra, é o corpo humano. E quando começamos a compreender até superficialmente isso, nós vemos que nós não somos obra do acaso, não somos descendentes de macaco coisíssima nenhuma. Nós somos criação de um Deus poderoso que criou o corpo humano como ele é hoje, e a ciência comprova isso. Vou dar só alguns exemplos, que a gente até brinca em trazer esses exemplos. Por exemplo, por que é que o homem tem esses pelinhos no nariz? Vocês sabem por quê? Esses pelinhos no nariz, eles servem para filtrar o ar que respiramos. A gente vai respirando e os pelos do nariz vai filtrando o ar. Coisa maravilhosa, né? Você acha que se fosse obra do acaso, seria dessa forma? Com certeza que não. Então alguém, sabendo o que estava fazendo, quando nos criou, permitiu ou projetou que o nosso nariz internamente tivesse esses pelinhos, e aí vai acumulando ali aquela sujeira, aí começa a incomodar, de repente a gente limpa aquela sujeirinha que a gente chama de meleca, e aí pronto. Aí vem outra coisa mais extraordinária ainda, quando esses pelinhos falham, uma impureza entra pelas vias respiratórias, um corpo estranho entra pelas vias respiratórias, e aí o que acontece? O cérebro identifica que existe um corpo estranho pelas vias respiratórias, e ele dá um comando para que a gente faz o quê? Quando passa alguma coisa pelo nariz, a gente faz o quê? A gente dá aquele espirro,
né? E aí o jato de ar que o cérebro dá um comando para projetar aquele corpo estranho para fora, o mecanismo de defesa do nosso corpo. É obra do acaso? Não. Deus nos criou, né? E falar do cérebro é outra coisa fantástica, maravilhosa. E nem os cientistas descobriram e mapearam todo o nosso cérebro. Já visto, né, que eles dizem que o homem só usa 10% da sua capacidade do nosso cérebro. E quem chega a 10% é um Einstein, né? É um gênio, é uma pessoa extraordinária. Por quê? Porque Deus nos criou, essa massa cinzenta aqui, colocada aqui na nossa cabeça, que é o comando do nosso corpo, ela é algo complexo demais, que nem os grandes cientistas atuais não conseguem decifrar totalmente. Isso sem falar, por que a gente soa? Para que serve o suor? O suor serve exatamente para equilibrar a temperatura do nosso corpo. Quando a gente está num lugar muito quente, aí o nosso corpo o cérebro faz com que os poros se dilatem e expiram ali um líquido que está chamado de suor para hidratar o nosso corpo. Está vendo? Coisa maravilhosa? Então somos obra de um Deus todo-poderoso, maravilhoso, extraordinário. O Deus, nosso Senhor, foi que nos criou. E a Bíblia diz isso, que nós somos criados por Deus. Somos imagem e semelhança do nosso Senhor. Você vê que a Bíblia, ela está nos tribunais, né? Em alguns países ainda se faz isso. Quando vem uma testemunha, ela põe a mão na Bíblia, né? E ali a pessoa pergunta a testemunha, jura falar a verdade da mãe? Por que põe a mão na Bíblia? Porque muitas nações ainda acreditam mesmo que a Bíblia é um livro sagrado. E é mesmo. Então, e por ser um livro sagrado, a pessoa que conhece a Bíblia teme aquilo, quando põe a mão nela, ela está ali pronta para dizer a verdade, nada mais que a verdade. Você já deve ter visto isso. A Bíblia também, ela nos traz conhecimentos assim maravilhosos, que só você se debruçando nela que você vai ver. Que outro livro nos fala a respeito de Jesus? Da origem de Jesus, do nascimento de Jesus, por que ele veio, os ensinamentos de Jesus. A Bíblia, somente a Bíblia. Não existe outro livro. Você só conhece Jesus por causa da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela existe hoje exatamente para que nós pudéssemos ter conhecimento de Deus e do plano glorioso que Deus traçou para resgatar cada um de nós, para levarmos a nossas origens de pessoas corretas, direitas, conforme Ele nos criou. E daí então nós desfrutarmos do melhor que Deus projetou para nossas vidas, que é a vida eterna. Deus nos criou para vivermos eternamente. Se eu perguntar agora aqui, quem quer morrer? Por mais dificuldades que você esteja passando, por mais dívidas que você esteja acumulando aí, você não quer morrer. Você tem a esperança de que vai dar tudo certo, que você vai dar a volta por cima. E a pessoa que suicida? Há uma tese de uma pesquisa que todas as pessoas que tentaram o suicídio e não conseguiram de imediato, elas não hesitaram de pedir socorro. Pois é, então quando a pessoa chega bem perto assim da morte, sabe que vai morrer, ela não hesita de pedir socorro, me ajude, né? Me socorra, eu não quero morrer. Quando o médico diz assim, olha, você está desenganado, você só tem X dias de vida, a pessoa entra em desespero. Por quê? Nós não nascemos para isso, não nascemos para morrer. E a família, sabendo que aquela pessoa só tem X dias de vida, quando a pessoa morre, ninguém se conforma. Nós não nos conformamos com a morte. E isso são indícios que demonstram que nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. E é sobre isso que eu vou lhe mostrar algumas coisas contidas na palavra de Deus. Por exemplo, no livro, na Epístola aos Hebreus, que o autor é desconhecido, há quem diga que foi o apóstolo Paulo que escreveu a Epístola aos Hebreus. Hebreus traz assim fatos de muitas pessoas de fé
Muitas pessoas que acreditavam piamente em Deus, que acreditavam piamente nisso que eu acabei de falar, sobre a vida eterna, sobre a promessa de Deus, de vivermos num lugar maravilhoso. E essas pessoas até expuseram suas próprias vidas à morte, confiando piamente que Deus haveria de conceder a eles a imortalidade, a vida eterna, nosso Pai Celestial. Uma coisa que você pode até duvidar que existe a vida eterna, né? Como é que pode o homem viver eternamente? Mas quando se trata de Deus, queridos, a gente passa para uma esfera, sabe, do impossível. Porque pode ser impossível para nós, mas para Deus nada é impossível. Aí vamos entrar em alguns textos da palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus. O capítulo 11, ele começa definindo o que é fé, dizendo que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, está definindo aquilo que eles testemunharam na época em que muitos homens de fé viveram pela fé no Senhor Jesus Cristo e fizeram coisas extraordinárias. Eu não tenho como eu ler agora, né, todas as coisas que aqueles homens de Deus, né, que foram homens de verdadeira fé, fizeram coisas extraordinárias. Então ele começa falando, definindo fé e dando exemplo de cada um desses homens e tal e coisa. Aí no versículo 13, algo assim maravilhoso. Versículo 13 diz assim, Hebreus 11, 13. Todos esses exemplos de fé, esses homens que ele acabou de falar, né, até o versículo 12, ele diz assim, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abençoando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. É como dizer, a gente está aqui só de passagem. Nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Viveram aqui, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. Versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial, versículo 16. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Que coisa maravilhosa! Ele diz assim, Deus não se envergonha deles de chamarem de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus já preparou uma cidade. A Bíblia está falando e mostrando o exemplo daqueles homens que viveram no passado, que creram piamente em Deus e que viram mesmo a manifestação poderosa de Deus. Eu até lhe aconselho, leia o capítulo 11 todo, que você vai ver a cada um desses homens e chegar nesses versículos onde que eles dizem que confiam piamente em Deus e que Deus lhes diz aqui que ele preparou uma cidade. Bom, aí pulando nesse mesmo capítulo 11, versículo 35 a 40, diz assim, veja, mesmo contexto, falando de fé, falando desses homens que confiaram as suas vidas a Deus e seu futuro na mão de Deus. Versículo 35 diz assim, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, isso foi algo que aconteceu lá atrás. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Ou seja, eles foram postos à prova da sua fé, né, para negar a sua fé, mas eles não aceitaram esse livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Não perca o fio da meada, que isso foi uma carta que foi escrita aos hebreus da época, e essa carta relatava todos esses eventos e esses exemplos de fé, onde essas pessoas sofreram toda sorte
de tortura para negarem a sua fé. Versículo 38 diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha, isso é super interessante. Esses homens, né, morreram, passaram todo o sofrimento, e debaixo de todo esse sofrimento, eles não alcançaram as promessas. Aí você pode dizer: e daí? Está vendo aí? Não adiantou nada. Aí ouça o versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Está vendo o versículo 40? Deus ainda não tinha cumprido o grande propósito dele. Então, Deus permitiu que a prova da fé dele chegasse até os extremos de morrerem mesmo, de passarem por necessidades, morarem em cavernas, como eu acabei de ler, porque Deus queria algo maior lá na frente. Versículo 40, vou ler de novo. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, ele está falando dos dias atuais, para que eles, aqueles do passado que morreram, né, sendo aprovados pela sua fé, com todo o sofrimento, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Esse aperfeiçoados é quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e nós temos um corpo imortal diante do Senhor e vivemos para sempre com o Senhor. Então, o autor da carta aos Hebreus, mostrando que todos esses homens sofreram o que sofreram, mas não negaram a sua fé, e Deus não restituiu a eles aquilo, não cumpriu neles a promessa que o Senhor nos prometeu de vida eterna, porque o Senhor queria que chegasse até nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Mas não fica só até aí. No capítulo 12, versículo 28, na mesma epístola aos Hebreus, você vê que do 11 em diante só está falando disso. São essas coisas que começam a abrir mais o nosso entendimento e nós confiarmos em Deus, na manifestação do seu poder e todo o seu projeto. Capítulo 12, versículo 28, diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ou seja, já no final da epístola, o autor da epístola aos Hebreus, chamando a atenção do povo daquela época em que a carta foi escrita, e a nossa agora, diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, como nós que cremos no Senhor Jesus Cristo e fazemos parte do reino dele, porque Deus tem um reino. Lembra da oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Pois é, esse reino de Deus, ele é inabalável. Ninguém pode destruir esse reino, porque esse reino pertence ao Deus Todo-Poderoso. Então nós, tendo recebido esse reino de Deus que é inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Ele chama e nos exorta: olha, retenhamos a nossa fé, fica firme aí, não se desvia do Senhor, sirvam a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Sirva ao Rei, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor desse reino. Sirva a Ele agradavelmente, não se desvie, porque isso é extraordinário. Você não pode deixar que essas coisas se escoem por entre os seus dedos por qualquer coisinha, porque homens do passado deram sua própria vida. Homens do passado sofreram muito, porque criam verdadeiramente, e hoje nós também precisamos crer verdadeiramente na existência desse reino, porque é a palavra de Deus, amados. Às vezes a gente dá crédito, sabe, aos nossos líderes, né? Ao presidente, aos senadores e aos deputados, e por aí vai. E até nessa época que estamos vivendo, tem pessoas que têm tomado partido dessa pessoa, acreditando piamente que aquele presidente vai nos fazer algo maravilhoso para nós. Não vai não, queridos. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Então, há pessoas que acreditam mais nas promessas desses políticos aí do que na própria palavra de Deus. E brigam.
toma um partido e até rompe relacionamentos, porque está falando mal daquela pessoa a quem ela está depositando sua fé. Deposite sua fé em Deus, porque esse sim é verdadeiro. Esse sim cumpre o que diz, e foram esses homens que morreram, assim deram sua vida, confiando em Deus, confiando na palavra dele, nas promessas dele, e é isso que ele está chamando a atenção. Ainda em Hebreus, capítulo 13 agora, falando de novo sobre a fé e a recompensa daqueles que creem piamente em Deus. Capítulo 13, versículo 14, diz assim: porque não temos aqui, olha que coisa, não temos aqui cidade permanente. A gente está na cidade de Salvador. Essa cidade, nós somos soteropolitanos, não é isso mesmo? Falei certo? Soteropolitanos. Mas essa cidade que nós estamos vivendo não é permanente. Aí eu me lembro de uma passagem de Jesus que diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Ou seja, tudo que os seus olhos podem contemplar, um dia tem um fim. Porque são coisas materiais, elas vão se desgastando, um dia acaba, destrói. É isso que ele está dizendo, porque não temos aqui cidade permanente, não vamos permanecer para sempre aqui em Salvador, mas buscamos a futura. Que futura é essa que ele está falando? Qual é a nossa cidade futura? O reino de Deus, sermos cidadãos dos céus. Eu sei que para muita gente parece loucura, o pastor agora viajou, fumou alguma coisa, que ele está agora delirando. Não estou não, eu estou recitando para vocês a palavra de Deus, e para vergonha de muitos que duvidam, porque nunca leram. Já leram muitas literaturas de grandes filósofos, de grandes homens e tudo mais, mas nunca leram a palavra de Deus. A palavra de Deus fala de coisas acima da compreensão humana, porque Deus está acima do nosso intelecto. E o Senhor nos traz agora a compreensão disso pelo Espírito Santo dele. E é o Espírito Santo que nos convence das verdades das Escrituras. E ele está agora aí, talvez, tocando em seu coração. Às vezes a pessoa diz assim: não, quando Deus tocar em meu coração, aí eu vou. Quer dizer, a culpa é de Deus, não é sua. A responsabilidade é de Deus, para quando Deus meteu o dedão lá, tocou em seu coração, para depois você crer. Não, a responsabilidade é sua. A palavra dele está sendo lançada para você que talvez nunca ouviu, para você que já ouviu e está em cima do muro, ou para você que já ouviu e entrou na igreja e está aí meio duvidoso, se isso tudo é verdade, que o Espírito Santo de Deus testifique em seu coração. Só numa epístola só, em capítulo 11, 12 e 13, falando da mesma coisa. Eu vou ler de novo. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E glória a Deus por isso. Então, aqui mais uma vez, o autor da Epístola aos Hebreus falando de que nós somos forasteiros. Não temos cidade aqui permanente, buscamos a futura. Então nós estamos falando de quê? Do reino dos céus. Escrita por alguém que conheceu a Deus, conheceu a palavra de Deus e transmitiu isso aos hebreus da época. E glória a Deus por isso. Agora eu vou lhe mostrar, já que é meio duvidoso, você crê em Jesus, né? Amém. E faz bem, porque os demônios também crê e estremece, porque Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, Jesus, ele veio aqui exatamente nos mostrar o caminho. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio nos levar a acreditar na existência desse reino. Talvez você não saiba, porque você conhece de Jesus o Natal e a Semana Santa. Talvez você não saiba dos muitos ensinamentos de Jesus. Ou talvez você já ouviu, mas não deu devido crédito. Mas agora o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo e mostrando a você algo maravilhoso. Eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 6. Agora é Jesus falando, o Filho do Deus vivo, que desceu aqui na terra para buscar e salvar o que se havia perdido, que era eu e você, estavam perdidão aí fora.
Cada um seguindo, eu sou da minha religião, cada um tem a sua, e todos os caminhos levam a Deus. Mentira, não são todos os caminhos que levam a Deus, só há um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. E as religiões não tem nada a ver com o que a gente está falando da palavra de Deus. Palavra de Deus. Porque se a religião não ensina as escrituras, essa religião é duvidosa. Não ensina o que Jesus ensinou, essa religião é duvidosa. Porque Jesus é a base de tudo. Sem Jesus, realmente, não há salvação. Mateus capítulo 6, palavra de Jesus. Você crê nele? Então você vai ter que se curvar àquilo que ele disse. Jesus, em um dos muitos ensinamentos do conhecido como Sermão da Montanha, ele disse algo maravilhoso que confirma tudo isso que o autor da carta aos Hebreus falou, porque com certeza conheceu e ouviu os ensinamentos de Jesus. E um dos ensinamentos de Jesus, dos muitos ensinamentos de Jesus, escrito no capítulo 6 de Mateus, conhecido como Sermão da Montanha, versículo 19, diz assim: isso contraria um bocado de gente aí do meio evangélico. Jesus dizendo: não ajunteis tesouro na terra, que é o que mais gente faz. A teologia da prosperidade. Jesus diz o contrário. Ele diz: não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Jesus disse que não é para fazer isso, contrariando muita gente evangélica aí. Versículo 20: mas ajuntai tesouro no céu. Juntar tesouro no céu, foi Jesus que disse: ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus disse que é para juntar tesouro no céu. Por que ele fala em juntar tesouros nos céus, queridos? Porque ele está dizendo que isso tudo aqui, em outras palavras, não tem valor nenhum. Que a nossa vida aqui é só uma passagem, que algo melhor está lá em cima, nos céus. Jesus falou isso, nos céus. A morada de Deus é nos céus. Então, queridos, está na hora de a gente viver crendo piamente nisso e não se desesperar tão facilmente, não abandonar, jogar tudo para cima tão facilmente, porque os homens de Deus do passado, os homens de fé no passado, sofreram, não pode nem comparar com o sofrimento que a gente esteja passando. Esse sofrimento que a gente está vivendo aí nesses nossos dias é fichinha diante das coisas que homens de Deus passaram. E a Bíblia nos fala que virão coisas piores ainda. Haverão coisas piores, e todas essas coisas Deus está provando a nossa fé, para ver se realmente nós confiamos nele, mesmo quando tudo está perdido. Então, ajuntemos tesouro nos céus, fiquemos firmes, perseverando nos mandamentos, no cumprimento da palavra do Senhor, servindo ao Senhor alegremente, na certeza que Ele garante o nosso futuro. Se os seus sonhos não foram realizados aqui, se você não conseguiu tudo que você gostaria de ter conseguido aqui, né, em vida, nesse mundo aqui, tenha certeza que as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e servem, esses sonhos aqui que nós temos aqui para realizar, sabe, são muito, mas muito insignificantes diante das coisas que Deus tem para nos conceder, ou para conceder àqueles que verdadeiramente creem nele, e não só de boca. Eu me lembro aqui de uma passagem de Lucas, né, que eu marquei aqui para terminar, que o Senhor Jesus, capítulo 6, versículo 46 de Lucas, o Senhor Jesus pergunta assim à multidão: por que me chamas de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? E isso serve agora, essa pergunta, para todos nós. Você que é evangélico, você que está aí em cima do muro, sabe se é, se não sabe se vai, não sabe se fica. Você que continua vivendo assim: eu nasci nessa religião, nessa eu vou morrer. Diz que crê em Jesus, que Jesus é Senhor. Jesus fez essa pergunta lá atrás àquelas pessoas, e hoje faz agora para cada um de nós, e para mim também. Por que me chamas de Senhor e não faz o que eu digo?
Jesus disse muita coisa, ensinou muita coisa. Se Ele é o meu Senhor, eu preciso conhecer o que Ele disse para obedecer os seus mandamentos. Você precisa conhecer o que Ele disse para conhecer os seus mandamentos. E se você já ouviu e não faz, aí é pior do que o infiel, pior do que aquele que não sabe. Então, o que está sendo proposto para nós, queridos, é a nossa salvação, é a vida eterna, e como diz lá em Hebreus, estarmos ingressando no reino que não pode ser abalado. Confiamos verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, não só de palavras, mas nos submetendo à vontade dEle, aos ensinamentos dEle, que são bons e maravilhosos. São esses mandamentos que vão nos transformar e nos conduzir à vida eterna. Eu quero encerrar com a oração, dizendo: Senhor Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez eu oro, Pai, e peço para que a Tua palavra, Pai Celestial, possa ter produzido um efeito maravilhoso, transformador, arrebatador, Pai Celestial, trazido esperança, Pai Celestial, para tanta gente sofrida, Pai, todos nós estamos sofrendo, Senhor Deus, e muitas dificuldades, muitos problemas vêm se acumulando, Senhor Deus amado, e nossa esperança está em Ti. Que venhamos confiar em Ti, na Tua palavra, nos ensinamentos que o Senhor deixou para nós, na certeza de que o Senhor garante o nosso futuro. Ainda que não venhamos realizar os nossos sonhos aqui, o Senhor tem algo melhor para cada um de nós. E que isso, Senhor Deus, seja testificado pelo Teu Espírito na vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Pai, que Teu grande amor, a graça salvadora do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Teu Espírito Santo repouse sobre todos estes que estão nos ouvindo agora. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Fica com Deus.